Olá pessoal, Shalom Haverim, Shalom Leculam, Shalom os irmãos da Techuvá, Shalom a todos que estão assistindo mais esse vídeo. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos, pode ser até três, né, dependendo da necessidade. Existe uma dúvida, né, entre os cristãos. Aliás, não existe dúvida entre os cristãos. Quando perguntamos a ele, é que eles se sentem nessa dúvida, né? Que é a seguinte: nós vamos hoje falar sobre cruz, madeiro, menorá e talvez igreja, né? Vamos incluir aí igreja. E Yeshua tem um segmento, vou logo explicar, né, que tem um segmento aí, neo-judaizante, se é que eu posso falar assim, e um pessoal que não entende muito de hebraico. Eu não entendo nada de hebraico, né, mas esse pessoal não entende nada de hebraico, não consulta, não pesquisa e sai dizendo por aí que, né, o Mashiach, o Salvador, ele era chamado de Yahushua. Eu não vou discutir esse assunto aqui. Cada um tem a fé que quiser, né? Mas o que nós temos a explicar é a história, né? Como a coisa se sucedeu. Então, é preciso entender o que é tradução e o que é transliteração. O que foi escrito em uma determinada época e o que foi escrito em determinada outra época, no caso. Então, nós temos aí, né, um livro, no caso a Bíblia, né, que ele começou, né, e terminou um período maior que 1.500 anos. 1.500 anos antes, 100 anos depois, né, da era do Mashiach. Primeiro ponto: Jesus, Yeshua, Yahushua, né? O que é que nós podemos tirar? Eu não vou mostrar aqui as palavras em hebraico. Eu gosto muito de seguir o conselho de Paulo. Agora, se você quiser estudar o hebraico, você pode estudar. Ninguém impede você de estudar o hebraico. É muito fácil o hebraico. No começo. Muito fácil. Depois ele vai ficando complicado. Há quem já acha o contrário. É muito complicado no começo e depois ele vai ficando fácil. Estudo o hebraico. A língua hebraica era a língua que o Eterno falava com os homens, né, que o seguiam, né, com os homens que faziam techuvá. Foi a primeira língua do mundo. Quem quiser discordar disso, discorde, né? Mas antes de Nimrod, a língua falada no mundo era o hebraico. Então não vem com essas línguas estranhas, né, que anjo falou e que a língua do céu é língua estranha. Não, a língua do céu é o hebraico. O Eterno fala com o homem na língua que o homem entende. Tem negócio de língua estranha. A língua é estranha quando você não conhece a língua, aí ela se torna estranha. Eu não conheço essa língua, então ela é estranha. O inglês não é uma língua estranha. Você pode não saber falar inglês, mas ela não é mais uma língua estranha. Porque todo mundo sabe que essa língua existe. O francês, o espanhol, a maioria das pessoas sabem que essas línguas existem. Agora, um leigo, né, um pessoal humilde que mora, né, no mato, na montanha, nunca ouviu, essa língua eu não entendo, essa língua é estranha para mim. Então, tem que entender o que é tradução e o que é transliteração. A tradução é quando você pega a palavra e traduz.
significado dela. A transliteração é quando você pega os caracteres daquela palavra e pega os caracteres na sua língua, que são as letras, e cria uma palavra para que, quando a pessoa lê essa palavra, ela expresse a mesma fonética que é na língua daquele país, nativa daquele país. Ou seja, digamos assim, Barack Obama, você vai escrever Barack Obama em hebraico, os caracteres hebraicos, não letras latim, para que a pessoa, quando leia em hebraico, o som que saia da boca dela seja Barack Obama. A mesma coisa, acontece com o nome de Yeshua. Jesus, em nenhuma das hipóteses, não existe condição alguma da palavra Jesus ser tradução e muito menos transliteração da palavra Yeshua, salvação. Eu vou falar Yeshua, agora eu vou falar Jesus. São duas palavras totalmente diferentes, que estão em línguas diferentes. Se formos pegar a fonética da palavra Jesus, vamos para o hebraico, sus é cavalo, de Elohim. Vamos traduzir aí, colocar uma palavra que possa encaixar nesse Senhor, Senhor dos cavalos, ou Senhor cavalo, ele é cavalo. Se formos para o grego, que são as duas línguas que vivem disputando os escritos Nazarim, cada segmento aposta em uma dessa língua, porque convém a eles. Se for em grego, sus é porco. Se você chegar na Grécia e disser sus, você está dizendo porco, o animal. Se você chegar em Israel e disser sus, você está se referindo ao animal cavalo. Então, Senhor dos porcos, Senhor dos cavalos, eu não sei quem foi que fez essa tradução, ou não é a tradução, quem adulterou o nome do Salvador. Se foi por coincidência, agora, se foi por maldade, foi de uma tremenda maldade, com o passar do tempo chegarem a esse nome, porque Almeida, quando ele traduziu o que eles chamam de Novo Testamento, ele colocou a palavra Iesu, que é o ídolo romano, Iesu, e escrito com V ainda, porque o J não existia ainda no latim. O J ele não existe nem no grego e nem no hebraico. Ele veio existir no latim a partir de 1516. Foi um francês que inventou a letra J e a letra U. Pesquisa que você vai descobrir. Então, a palavra Jesus não é, de forma alguma, tradução ou transliteração da palavra salvação, que é Yeshua. Mas tem um segmento aí que aposta ou defende, que o nome do Mashiach, ele era chamado de Yehoshua, ou Yehoshua, seja lá como eles queiram pronunciar. A verdade é que o personagem que dera o nome de Josué lá atrás, aquele homem que seguia Moisés, o nome dele era Roshua. E quando Sarai teve o nome trocado para Sara, a letra Yud saiu do final do nome de Sarai. E assim os sábios dizem, que ela ficou descontente com isso. Quando a gente dá personalidade às letras, é porque cada letra tem um significado. Porque a língua hebraica, é esse o verbo que se fez carne. A palavra. Então a letra Yud, ela ficou chateada. Poxa, você me tirou
Disse para o Eterno, você me tirou do nome de Sarai, da mãe das nações, né? Aí o Eterno disse, não, mas fique despreocupado, é que eu vou colocar você na frente de um nome muito especial. Aí ela se acomodou. Então, Moshe, ele muda o nome de Roshua para Yehoshua. Yehoshua, né? Aquele que salva, a mão que salva, porque a letra Yud, ela tem uma forma de uma mão, então o significado dela é mão. Tanto que o nome Iacov, que adulteraram para Jacó, né, e dizem que Jacó é trapaceiro, ele nunca foi, né, Iacov é a mão que agarra a oportunidade. A gente explica isso na Parashá Toletode, né, que a gente acabou de gravar essa semana que passou. Toledote, melhor falando. E então, o nome de Roshua passou a ser Yehoshua. O Yud na frente foi Moshe que mudou o nome dele. Então a letra Yud já começou a ter o seu cenário ali, né? Aí depois de Yehoshua, aí veio Israel, né? E depois veio os Yehudim, Yerushalayim, e todas essas palavras vêm com a letra Yud na frente. Então, com o exílio babilônico, o nome diminuiu, o nome encolheu, mas nós vemos lá em Neemias chamando, né, Josué de Yeshua, ou seja, já, né, logo após, ele se refere ao filho, né, esqueci o nome do pai de Josué agora, depois eu coloco lá no comentário, né, parece que é Num, se eu não me engano, chamando ele de Yeshua e não de Yehoshua, ou seja, o nome diminuiu. Aí nós temos uma prova que o nome diminuiu. Por exemplo, vou dar um exemplo, Carolina, Carol, assim, é o mesmo nome, mas só que ele foi diminuído. Não quer dizer que seja o mesmo significado, né? Isso aí vai depender de qual língua foi traduzido. Tem que entender isso também, de qual língua essa palavra foi traduzida, para entender o significado. Então, na época do Mashiach, o nome já era Yeshua, porque o nome diminuiu. Salvação, ele diminuiu, ele foi abreviado. Existem muitas palavras ou orações inteiras no hebraico, uma frase inteira que eles diminuem. Muitas palavras no hebraico, elas expressam uma oração inteira. Por exemplo, a palavra amém, há quem ache que amém é assim seja. Não, não é. Isso aí é catolicismo, isso aí é helenismo implantado para enganar as pessoas. Aí as pessoas só dizem amém quando a coisa é boa, quando acontece um emprego, ganhei na loteria, né, comprei um carro, amém, né? Mas nós vamos lá para trás, quem não conhece a palavra, né, quem não conhece a história, não examina, sai falando bobagem. Né? Aí nós vamos lá atrás e vemos, né, Jó, dizendo amém, né, para as terríveis catástrofes que sobreveio na vida dele, na vida dos filhos. Jó, teu gado morreu, amém. Teus filhos morreram, amém. Ou seja, o que significa amém então? Amém é a abreviação de 3 palavras, né? O Aleph, o Men e o Nun. Né? O Aleph que não tem fonética, ele pode tanto ser A como ser E, como ser I, né? Dependendo do contexto da palavra, e aí vem os sinais maçoréticos, que tem que estudar hebraico para entender. Depois vem o Men, que é a letra M, e depois vem o Nun, que é a letra N. E aí forma a palavra amém. Né? Não é amém com M, amém, fica aberto. Né? E amém significa o Aleph de Elohim, né? Depois vem o Men de Melech, que é rei, e depois vem o Nun,
de Neemã, que é fiel. Elohim é rei fiel. Ou seja, apesar de tudo, Jó dizia que o Eterno continuava sendo rei e fiel. Esse é o significado de amém. Aí o que foi que o catolicismo fez e que os evangélicos, no caso a cúpula, aceitou, né, é a tradução também lá, né, do texto, onde eles traduziram da seguinte forma, né, eles disseram, o que ligares na terra será ligado no céu. Foi o que eles fizeram com isso. Eles colocaram o céu subordinado à terra. O que ligares na terra será ligado no céu, ou seja, quem está mandando é aqui embaixo. O que os homens fizerem aqui embaixo, o Eterno lá em cima está assinando, está batendo o martelo. Absurdo isso, né? Um absurdo total. Né? O catolicismo aí implantou a hierarquia eclesiástica de uma forma, né, assim, taxativa. Ó, quem manda aqui é a gente. O Eterno está dentro de uma caixa, o Deus da gente está dentro de uma caixa, ele faz o que a gente quiser. Mas não é assim o texto, né? O texto no original, né? E Yeshua, ele está falando, né? Ele está ensinando, e ele está ensinando a Torá, o que foi ensinado lá na Torá, o que foi dado a Moshe. Né? Que, na verdade, Yeshua diz, ele diz o seguinte, olha, aquele que disser amém neste mundo, dirá amém no mundo vindouro. Ou seja, aquele homem que conseguir dizer amém para todas as situações aqui, como Jó disse, e tantos outros disseram, né, ele poderá dizer amém no mundo vindouro, ou seja, na nova Jerusalém, né, no mundo que está preparado, aquele mundo que Paulo disse assim, Shaul, né, Shaul Rachalia disse assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Eterno tem preparado. Tanto que ele afirma, né, ele aí está combatendo os saduceus, né, se nós fôssemos viver só neste mundo, não houvesse outro mundo, a ressurreição, né, seríamos as criaturas mais miseráveis desta terra. Realmente é. Se só tivéssemos essa vida, isso não quer dizer que depois que morre tem outra vida. Não, tem que aguardar a ressurreição, tá? Depois que morre, morreu, acabou. Não tem esse negócio de espírito para ficar vagando, não. Que a palavra espírito também não existe no hebraico, tá bom? Então, e isso é só para uma introdução, para você entender o que é transliteração e o que é tradução. Os escritos Natzarim, né, ou seja, o Novo Testamento, está cheio de tradução errada, né, muitas mesmo, e essas, a maioria, né, eles mantêm ainda elas, talvez João Ferreira de Almeida traduziu, porque eles não tinham as ferramentas que tem hoje, os homens lá atrás não tinham as ferramentas que tem hoje, que muitas das palavras, beit e veit, né, que a letra é bem parecida, e aí eles confundiam, né, filisteu, pilisteu, o pei, o fei, por aí, então, não tinham as ferramentas que a gente tem hoje para tradução, mas a questão é que esses erros mantêm o império cristão, que é o império de enriquecer às custas da ignorância das pessoas. E elas são ignorantes não é porque elas querem, é porque elas estão sendo privadas do conhecimento e da verdade. Então, vamos para o assunto, que é madeiro ou cruz. Né? Você entende o significado, né, no caso dessa frase? Né, porque a gente encontra essa frase lá nos escritos Natzarim, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Né? Então, essa tradução, né, ela a linguagem de hoje traz essa expressão, né? Maldito todo aquele que é pendurado, né, em uma cruz. É assim que eles trazem. Né? Só que cruz nunca foi símbolo de maldição, mas sim de poder. Essa cruz não existia até Constantino criar o cristianismo. Né? Existia, mas não. Né? Ou seja, ele teve o sonho dele, da águia, da cruz, e aí ele aí implantou tudo isso,
né, nos escritos Natzarim, que foram os escritos em hebraico. Vou explicar mais uma tese aqui, que é, por exemplo, os católicos, os cristãos, eles defendem que o Novo Testamento, né, os escritos Natzarim, foram escritos em grego, que é para dizer que é o período da graça. E que as escrituras, né, foram escritas em gregos porque estamos no período agora da graça. Ou seja, antes de Yeshua não existia graça. Todo homem que nasceu antes de Yeshua está condenado. O Eterno não vai salvar nenhum, está tudo condenado. Só depois de Jesus Cristo, segundo o cristianismo. Porque o período da graça, antes eram os sacrifícios, e o sacrifício não servia para salvar o homem. Complicado aí, isso aí é outro assunto. Então, o catolicismo implantou como é que eu posso falar? Essa linha de pensamento, que antes não tinha graça. A graça é só depois da cruz. Mas, na verdade, a cruz ela é um símbolo de poder. Ela é um símbolo de poder. E você pode prestar atenção que a cruz ela sempre está um patamar mais alto que as pessoas. Ou ela está em cima de um obelisco, ou ele está em cima de uma torre, e por aí vai. E quando a gente presta atenção na cruz, ela não tem um ângulo só, ela tem 3 ângulos. 3 ângulos. E quando Yeshua, ela é a pedra angular, ela é um ângulo só. Então, a cruz vem desde os tempos de Nimrod, o pai das religiões que hoje existem no mundo. Note que ela aponta para todos os lados, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ou seja, ela quer extensão territorial. Ou seja, ela quer se expandir para cima, para baixo, para tudo quanto é lado. Enquanto que o madeiro faz ligação entre o homem e o eterno. Agora vamos explicar por que o catolicismo romano deturpou o texto para criar o paganismo, e os evangélicos, eles entraram na onda. Eles entraram na onda, e não se dão conta, e adotam o erro como base de fé. A palavra em hebraico para madeiro é etz. Etz. Madeiro é etz. E, por incrível que pareça, isso não é coincidência, é coisa do Eterno, ela é a mesma palavra para a árvore. Quando você vai lá nas Sagradas Escrituras, no original no hebraico, etz, tanto para árvore como para madeiro, é a mesma palavra. Essa mesma palavra serve para árvore e serve para madeiro. O texto é quem vai dizer se está tratando de árvore, de uma árvore, ou se está tratando de um madeiro só apenas, de um pedaço de madeira, um pau, por aí. Mas o que os portadores da fé cristã não sabem é que a criação se deu em 3 etapas. E uma está subordinada à outra. Vou explicar. Quando o Eterno criou, o interessante é que o reino mais forte ficou por último. O reino dominante ficou por último. Ele criou primeiro a vegetação. E depois criou o reino animal, os animais. E depois criou o homem em um 3º patamar. Os animais reinam sobre a vegetação, porque a vegetação é quem alimenta os animais. E o homem, ele disse, reine sobre os animais e sobre a vegetação. E o que é que acontece se um homem for pendurado no madeiro? Esse texto está na Torá. Por isso que tem que estudar a Torá. Se você não estuda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, os livros que o Eterno ditou para Moisés não escreveu dele, ele escutou do Eterno e foi escrevendo. Escreve aí, Moisés, e ele foi escrevendo.
E Adonai disse, e Adonai falou, né? E Hashem falou, e Elohim falou. É só Adonai falando na Torá. Mas ninguém dá valor a ela. Jogaram fora, ela é velha, não presta. Né? Por quê? Porque as pessoas querem pagar, né, pela salvação. E pagando, eu estou pagando, então eu posso fazer o que eu quiser. Né? Eu estou pagando o estacionamento, eu estaciono o carro onde eu quero. Por aí. Né? O homem gosta de pagar pelos serviços, e ele acha que ele pode fazer isso com o Eterno, subordiná-lo. Eu vou ler o texto, né, para a gente entender o que é que acontece entre esses três reinos. Né? A Torá nos diz: se um homem culpado de um crime, se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não tem cruz, né? Não tem cruz, é madeiro. Não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição do Eterno. Não contaminem a terra que Elohim, que Adonai, vosso Elohim, lhe dá por herança. Deuteronômio 21, 22, 23. Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Entendeu? Quando Yeshua ele foi julgado, ele não foi julgado nas leis romanas, foi julgado na Torá. Eles tentaram julgar pela Torá. Né? Tanto que eles ficaram procurando uma acusação dentro da Torá, né, que o condenasse. E Yeshua acabou ajudando eles, né? E eles interpretaram mal quando Yeshua disse: derruba esse templo e construa ele de novo. O templo era sagrado, então não podia falar nada sobre o templo. Né? Tu és o Filho de Deus, né? Nas traduções, tu és o Filho de Elohim, de Adonai, do Altíssimo. Tu estás dizendo isso. Ou seja, ele confirmou. E isso era uma ofensa para eles. Então ele ajudou nessa condenação, ele se deu. Né? E o fato é que essa condenação tinha que ter a aprovação dos sacerdotes, como era feito lá nos sacrifícios na Torá, lá no que eles chamam de Velho Testamento. Não é velho, não tem nada de velho. E quando Moshe escreve, ele diz: hoje te digo. O Eterno diz: hoje te digo. Aí quando você vai ler, você lê: hoje te digo. Ele está dizendo hoje. Hoje ele está me dizendo. Foi no passado, ele está me dizendo hoje. Né? Porque está lá a palavra hoje. Hoje te digo. Então, nós vemos aí que Yeshua ele foi julgado segundo as instruções da Torá, segundo o entendimento. Ou seja, eles não penduraram Yeshua numa árvore, como era no Antigo Testamento. Né? Às vezes pendurava na árvore e às vezes pendurava realmente no madeiro. Né? Um prego em cima e um prego embaixo. Pendurava e deixava o cara ali sangrar até morrer, asfixiado. Geralmente a morte era por asfixia. Né? E isso nos dá base, né, para entender que não existiu cruz. Em forma alguma existiu cruz. Você quer acreditar no paganismo católico? Acredita. É um direito seu. Mas isso não influencia na minha salvação. Não influencia. Mas são esses pequenos erros de traduções, né, que fazem você acreditar nos grandes erros. E os grandes erros é que faz você errar o caminho. Né? Tem uns pequenos erros. Pequeno erro, besteira. Erro médio, besteira. Erro grande, né? Aí você nem percebe o erro grande de tradução. E aí você erra, desvia do caminho. Não é isso? Quando o homem é pendurado no madeiro, ele fica debaixo do reino vegetal, que é o nível mais baixo da criação, por estar subjugado aos animais e ao homem. Então, da mesma forma que nos ensinamentos que o Eterno deu a Moshe,
que o corpo não poderia anoitecer pendurado, o Mashiach também foi tirado do madeiro antes do anoitecer. Por isso, ele morreu na quinta e não na sexta, como prega o paganismo cristão, pois o dia começa ao anoitecer, de acordo com o que o Eterno determinou. Mas hoje vivemos o calendário gregoriano, não é isso? E Gregório mudou tudo, que o paganismo mais adulterou foi o significado da palavra emuná. E aí a gente entra, né, no grande erro, né, a palavra fé, emuná. Né. Nós ocidentais estamos muito longe de entender este significado. O Talmudim Yaakov, Tzadkim, o justo, Tiago, quem o catolicismo traduziu por Tiago, não tem nada a ver, o nome do cara era Yaakov. Tiago não é um nome hebraico, Tiago é um nome helenista, um nome grego-romano. Yaakov sim é um nome hebraico. O irmão do Mashiach nos ensina em sua carta o que é a verdadeira emuná, que é a verdadeira fé. Ela não consiste apenas em palavras, mas em ações. As ações verdadeiras e não ações hipócritas, que são aquelas que visam algo em troca. Vou dar uma pequena palhinha aqui no que significa fé, né, na cultura hebraica. A fé ela tem dois pilares, né, a Agadá e a Halachá. A Agadá, a Halachá. A Agadá é a contemplação. É quando você para e contempla a criação do Eterno e glorifica Ele, as maravilhas que Ele fez. É quando você para e olha a sua vida, né, e percebe, né, o mover do Eterno na sua vida, né, e glorifica Ele, né, exalta o seu nome. Baruch Hashem, bendito o nome do Eterno, Baruch Hashem. Né. E isso é a Agadá, é a contemplação. E foi essa a parte que o catolicismo, os cristãos, mais investiram. Ou seja, o período da graça só precisa contemplação. Contemplação e pagar. Contempla e paga. Para contemplar tem que pagar. Né? Todo mês você tem que pagar para poder contemplar. Vem para o templo contemplar e paga. Mas a Halachá foi tirada. E Tiago, né, ele mostra muito bem. E olha que Shaul Rachalia, de vez em quando, pedia alguns conselhos, né, a Yaakov, a Tiago, né, por ele ser o líder, né, em Jerusalém. Líder entre aspas, né, porque eles eram todos iguais, uns aos outros. Ninguém era maior do que ninguém. Apenas eu recebi o conhecimento direto de Yeshua. Então eu tenho que passar esse conhecimento. Então, eu sou um ancião. Né, mais ou menos isso. Foi isso que Pedro disse. Foi isso que Kefa disse. Kefa disse, eu sou apenas um velho que tive o privilégio de estar junto do Mashiach e participar dos seus sofrimentos. Agora eu vou passar esse conhecimento para vocês. E vocês vão passar para outros. E vão formando pessoas, uma no mesmo nível da outra. Basta a pessoa que quer aprender se interessar. E para aprender precisa estar aos pés. Por isso tem aquela lavagem dos pés. Né? Quem quer aprender tem que ser humilde, né? Tem que ter humildade para aprender. Né? Tanto, né, que o sábio diz assim, até o tolo se torna sábio quando se cala, né? Mais ou menos isso. Então, Yaakov, ele explica que o seguinte, mostra-me a tua contemplação, que eu mostro a minha ação. E aí a gente vê quem tem mais fé. Tu vai cantarolar aí, tá, tudo bem, tua fé é isso aí? Tá, eu vou fazer a obra, eu vou dar o alimento ao necessitado, eu vou dar roupa ao que está nu, eu vou dar água ao que está sedento, eu vou dar o pão ao que precisa conhecimento. E aí, quem tem mais fé? É o que fica cantarolando ou é o que bota a mão na massa? Aí ele diz, mostra-me a tua fé que eu mostro as minhas obras através da fé. Há quem diga que, né, o cristianismo diz que nós somos salvos pela fé. Vai lá em Apocalipse que tu vai ver. Preguei, né, falei, né, no vídeo passado, dos últimos dias. Todos serão julgados pelas obras, pela Halachá. A Halachá, então, os dois pilares, um depende do outro.
Não adianta você só contemplar e não agir. Não adianta agir sem ter a contemplação, sem ter a honra, né? Eu vou agir, vou dar comida, vou dar bebida, vou dar roupa, né? Mas e aí, está fazendo em nome de quem? Eu estou fazendo em meu nome. Eu quero ser vereador, eu quero ser deputado, então eu vou ajudar as pessoas e em troca eu quero voto. Não é com verdade. Então a gente vê que essa ação, ela não é verdadeira. Ela tem um engano por trás. Por isso que Yeshua disse assim para a samaritana, né? Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em ruar, em mover, em ação verdadeiras, com verdade, né? Sem mentiras, sem engano, sem falsidade, sem hipocrisia, né? Com verdade. Ou seja, eles vão ajudar as pessoas, vão ensinar aos outros sem cobrar nada. O cara que quer passar um ensinamento para você e cobra, esqueça, né? Ele está mentindo para você. Esse ensinamento dele tem mentira, porque só ganha dinheiro quem mente, né? O cara quer ganhar dinheiro, aí ele taca mentira aí, ou seja, um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira, e são meias verdades, né? Mas está aí, né? O Salvador, ele foi pendurado em um madeiro e não em uma cruz. Essa história de cruz, né, veio após muito, né, para você ver a história de, por exemplo, a doutrina do arrebatamento surgiu há 150 anos atrás, 1830, né? Imagina, antes de 1830 ninguém falava em arrebatamento da forma como se fala hoje, né? Para você ver. Então, o que é que a gente aprendeu? Se Yeshua foi pendurado numa estaca, num madeiro, então ele foi uma menorá. O que é menorá? Menorá é o candelabro, né? É o que os tradutores traduziram por candelabro, né? Eu vou dar uma explicação aqui. Precisamos ser menorá, né? Como Yeshua foi uma menorá. Menorá não é assim, menorá, né, é um poste, ele ilumina, né, mas para iluminar ele precisa da energia, né? Menorá é um poste, né, um poste que ilumina, a função dele é iluminar, mas para ele iluminar ele precisa da energia, né? A luz, para brilhar, ele precisa da energia. Como o candelabro não era luz elétrica, era luz a azeite, o azeite é quem fazia a chama acender, então nós precisamos do azeite. Vamos lá. O termo de Adonai é o princípio da sabedoria. O temor de Adonai é o princípio da sabedoria. Ou seja, quem teme Adonai, né, para poder você adquirir sabedoria, você primeiro tem que temer Adonai. E temer Adonai é temer as suas palavras, é respeitar as suas palavras. Quando você joga a Torá fora, você não está respeitando as palavras de Adonai. A Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma, faz o tolo um sábio. Ou seja, um texto encaixa no outro, né? Um texto ajuda o outro. Você vai entender porque eu coloquei esses dois versos logo no início, né? Em Yeshayahu, Isaías, no capítulo 11, nós temos uma visão do Olam Rabá, do mundo vindouro. E tanto eu como você precisamos ser menorá neste mundo, aqui, para poder estar no outro lado. Menorá é o que os tradutores, né, traduziram por candelabro do Mishkan, do tabernáculo. Mishkan, tabernáculo, né? Beit Mishkan, né? A menorá era o principal objeto do Mishkan, pois só ela era feita de ouro puro. O resto tinha madeira, tinha, né? Mas ela era feita de ouro puro. Menorá quer dizer luminária, poste. E nós devemos ser essa luminária, né? Mas sem o azeite, as lamparinas não podem acender. Nós não temos o azeite. Esse azeite era especial, como o azeite que nos tornará lâmpadas para esse modo especial. Se você for lá ler, né, vai lá na Torá ler que tu vai ver que o azeite era diferente, né? Pois ele é provindo do Pai eterno, né? Eclesiastes 9:8, Yeshua,
quando foi pendurado no madeiro, ele se tornou essa luminária para todo o mundo. Quando você tiver o óleo, você será canal para as 7 manifestações do Eterno. Entendeu? Porque o primeiro eu fui lá falar sobre cruz e madeiro, porque ele foi a primeira menorá, né? Ele foi o primogênito. Eclesiastes 9:8 fala sobre o óleo, né? Mantém o óleo para que tu, né, consiga clarear as pessoas, o caminho das pessoas. Então, quando você pega a menorá, não tem como eu mostrar aqui, né? Mais para frente eu vou tentar fazer um jeito aí para a gente, né, criar um aplicativo aí para a gente fazer essas transações. Nós temos, né, as 7 manifestações, né? A primeira, ruar, vida, né, que é a coluna central, é a de número 4. Né, coluna central, número 4. A raiz de vida, de ruar, é 7. Né? Depois nós temos rosmar, tem aqui as palavras em hebraica, mas eu não vou, estou falando as palavras em hebraica, né? O som da palavra em hebraica, e estou traduzindo para você. Né? Rosmar, primeiro, ruar, sopro, vida, né? Raiz 7, coluna central da menorá. Você sabe que a menorá, o candelabro, tem a do meio, tem mais 6, 3 de um lado e 3 do outro. Né? Rosmar, sabedoria, braço 7. Sabedoria, a raiz é 1. Depois vem a biná, que significa entendimento. Raiz 4, né? Braço 1. Etzar, conselho, braço. Raiz 3, braço 6. Gevurah, que significa poder. Raiz 9, braço 2. Daat, conhecimento. Sua raiz é 6 e o braço é 5. Irat, que quer dizer temor, né? Raiz 8, braço 3. Interessante é que primeiro, né, nós temos a sabedoria. O primeiro braço é o entendimento. Para que você consiga, né, ter sabedoria, né, por completa, a primeira coisa que você tem que ter é o entendimento. Você tem que entender o que é certo e o que é errado. Ah, isso aqui é certo. Você tem que ter entendimento. Aí eu vou pelo caminho certo. Não é conhecimento, é entendimento. Eu posso ter o conhecimento e meu entendimento ser do lado mal. Né? Não tem entendimento. Usar o conhecimento para o mal. Então a primeira coisa que você tem que ter é o entendimento. Depois do entendimento, você tem o poder. Né? Depois da biná, você vem, né, a Gevurah, né, que é o poder. Agora eu tenho o poder. Não é poder de fazer manifestação, não, é o poder de agir. O poder de agir. Depois do poder, aí vem o quê? Vem o temor, né, que é irat. Vem o temor, que é o terceiro braço. Temor. Preciso ter temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Ou seja, os 2 primeiros não dependem. Até aqui não depende, só depende de você. Até aqui só está dependendo de você. O entendimento, o agir e o temor. Depois vem quem? Vem a ruah. Ou seja, manifestação do Eterno em você. Aí quando você realmente é a coluna central, que é a 4. Aí é a manifestação do Eterno em você. E essa coluna 4 segura todas as outras. Né? Todas as outras. Eu não vou fazer a contagem de uma com outra agora, porque não é o caso. Né? Que a gente aí tem mais revelação ainda. A gente passa por outro nível de revelação da Torá. Depois da coluna 4, que é a central, nós temos o braço 5, que é o conhecimento. Depois da manifestação do Eterno em você, você passa a ter o conhecimento. Aí você passa a ter o conhecimento. Antes da manifestação do Eterno, você não tem conhecimento nenhum. Você só lê. Só aquilo que você lê. É preciso o Eterno
se manifestar em você, para que você tenha o conhecimento de causa. Depois da Da'at, né, conhecimento, que é o braço 5, nós temos o braço 6, né, que é a Etzá. E o que é Etzá? Conselho. Agora você pode aconselhar. Você já tem um conhecimento, você pode aconselhar. E depois que você consegue aconselhar, aí vem a Roshmar, que é a sabedoria. Aí você se torna, digamos, uma pessoa sábia, né, que é o braço 7, que é a sabedoria. Por isso, para se identificar um profeta, e quem identificou o profeta foi a samaritana, né? A samaritana foi mais esperta do que todo mundo. Ela identificou logo que Yeshua era profeta. Né? Ah, tu és um profeta? Por quê? Porque para identificar um profeta, primeiro ele tem que estudar a Torá, depois ele tem que praticar a Torá e depois ele tem que fazer sinais. Yeshua, quando conversou com a samaritana, ele fez essas 3 manifestações. Ele mostrou que era estudado na Torá, ele praticou a Torá quando conversou com ela, e depois ele fez manifestações, sinais, né, quando falou da vida dela, sem ela, né, no caso, adivinhou a vida, não é adivinhou, né, ele falou dos segredos da vida dela. Então, ela identificou ele como profeta. Já os escribas, os fariseus, o Sanhedrin, não identificou ele como profeta. Por quê? Porque eles não podiam identificar. Ele tinha que morrer. Se eles identificassem que Yeshua era o Mashiach, eles não iriam matar o Mashiach. E era preciso que os sacerdotes decretassem a morte de Yeshua. Né? A raiz da palavra menorá é 7, pois ela exprime as 7 manifestações do Eterno. Agora vamos à raiz das palavras em hebraico para entender a semelhança entre elas. Vamos lá. Vejamos que a raiz de Irat, temor, é a mesma raiz de Torá, instrução. Ambas têm raiz 8. Ou seja, temor e Torá. O conhecimento depende do temor. Lembra? Vai pegando aí. Né? Se você ligar os braços, eles sempre darão o número 8, que é também a raiz do nome de Yeshua e o nome de Adonai, do 8. E Yeshayahu 11:2. E repousará sobre ele a Ruá de Elohim, o Ruá de sabedoria, o de entendimento, o Ruá de conselho, o de fortaleza, o Ruá de conhecimento e o de temor de Elohim. Ou seja, as 7 manifestações estão aqui, né, em Yeshua. Repousou sobre Yeshua as 7 manifestações de Elohim. Elohim não tem espírito, tá? Ele se manifesta, ele não tem espírito, ele não tem 7 espíritos, ele tem 7 manifestações. Yeshayahu 11:2, ou seja, Isaías 11, versículo 2. Com isso, o que é que a gente aprende? Que nós somos o que está escrito em Números 24. O que está escrito em Bamidbar 24:2? E levantando-se Biná, né, Bilão, ou Balaão, assim queiram traduzir, e levantando-se Biná, os seus olhos, e vendo Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Ruá de Elohim. Não vai encontrar espírito, não. Na Torá você não vai encontrar a palavra espírito, não. Nos originais você não vai encontrar a palavra espírito, porque ela não existe no hebraico. Né? E o que é que ele diz? Um povo único, sem ser contado entre os outros povos. É isso que nós somos. Quando Bilã, né, viu o povo reunido ali, as tribos reunidas, ele disse: bendito Israel, né, eu vejo um povo unido, um povo que não é contado entre os outros povos. Quer participar do mundo vindouro, quer participar do Olam Rabá,
comece a se menorar, né? Comece a ser um povo que não é contado entre os outros povos. Ou seja, esses clubinhos, você não vai participar mais deles. Você não vai participar de clubinho daquilo, clubinho disso, clubinho daquilo outro. Né? Entendeu? Campo de futebol, não, que é isso, eu não participo disso não. Ir a templos pagãos, não, que é isso, eu não participo disso não. Ou seja, você vai ser um povo que não vai ser contado entre os pagãos. Infelizmente a palavra é essa, pagãos. Né? E para terminar, como eu falei em templo, né, existe uma confusão muito grande aí também, né, que igreja. Olha, igreja é um termo grego-romano. É uma palavra que não existe no hebraico. Não existe, pode procurar, não existe a palavra igreja no hebraico. Igreja vem de eclésia. E eclésia é sair para fora. O que é que a gente entende com isso? Que Constantino queria colocar na cabeça das pessoas que eles tinham que sair de dentro dos templos. Porque dentro dos templos eles adoravam os imperadores. E ele queria ser adorado, o único a ser adorado, o Cristos, que era o filho dele, né? O filho de Constantino, o nome dele era Cristos. Por isso vem o Jesus Cristo. Por que o filho de Constantino se chamava Cristos? Porque Cristos significa ungido do sol. E o nosso Machia, o Salvador, ele não é ungido do sol. Machia quer dizer ungido do Eterno. É aquele que tem as 7 manifestações do Eterno. E não ungido de um sol, né, que foi criado pelo Eterno. Esse termo aí, Cristo, vem de crisol, de Krishna, que é o ritual que os papas fazem para mudar de nome. Isso é muito antigo. Né? Krishna, crisol, imergir, ser ungido pelo sol. Você pode ver que todo crucifixo católico ele tem um sol atrás. E todo crucifixo evangélico não tem o Cristo, né? Mas tem o sol atrás. Isso é terrível. É inadmissível que o povo evangélico ainda coloque um sol atrás do crucifixo. Não tiraram o Cristo, mas deixaram o sol. Ou seja, aquele que estava ali era ungido do sol. Continua tendo o mesmo significado, ungido do sol. E o nosso Salvador, Yeshua, o Hamashia, o ungido do Eterno, ele é ungido do Eterno, não é ungido do sol. Então, o termo igreja, que vem de eclésia, grego, né? O que é que Constantino queria? Tirar o povo de dentro do templo para que eles viessem para o lado de fora adorar o sol. Que dia? No domingo. Constantino bateu muito forte nos concílios até que a Igreja Católica mudou para o domingo, o dia de descanso. Porque o dia de descanso era o sábado, o Shabat. E esse negócio de descansar no domingo veio depois dos concílios. No terceiro século, quarto século, depois dos concílios. E isso era sonho de Constantino, mudar para o domingo, porque o domingo é o dia que os romanos adoram o sol. Ou seja, nós temos aí 500 anos de reforma, né? De reforma, mas na verdade essa reforma ela é mensagem subliminar. O que nós temos na verdade é 500 anos de adoração ao sol, né? Disfarçado, disfarçado de reforma protestante. Quem tem aí é 500 anos de helenismo, de adoração ao sol, né? Disfarçado de reforma protestante. Então, quais são os termos que é usado, né, em Israel para designar o que acontecia quando os talmidins de Yeshua se reuniam? Existem 2 palavras em hebraico. Né? Eu vou falar as palavras, eu não vou escrever, né, porque se você colocar a palavra do jeito que eu estou falando lá no Google Tradutor, vai dar outra coisa. Você tem que escrever em hebraico, tem que saber escrever em hebraico para que tenha a tradução correta. Né? Existe Kahali, Kahali, que quer dizer ajuntamento, né? Perdão, Kahilá quer dizer ajuntamento, mas é um ajuntamento, uma reunião de pessoas
de qualquer gênero, pode ser política, né, pode ser festiva, né, não determinada para aquele fim, né, que os talmidim usavam. E existe a palavra kahal. Kahal quer dizer ajuntamento, digamos assim, um ajuntamento religioso. As pessoas estão se juntando para adorar ou estudar a palavra, né, do Eterno. Nos sábados, né, existia a kahal nas sinagogas. Né, eles se juntavam no Shabat e isso era chamado de kahal. Kahal, né, ajuntamento para se estudar a palavra do Eterno. E quando se juntava, por exemplo, houve um motim ali, um monte de gente se juntou, aí era Kehilá. Né? Kehilá. Está explicado? Bom, está aí a explicação. Né? Você é livre para acatar essas explicações que eu dei. Né? Estudo, pesquisando, procurando saber quem mora em Israel, quem fala lá em Israel, a cultura, a diversidade transcultural das regiões, né? E a gente faz um apunhado para trazer aqui, né, um conhecimento mais apurado, né, do que é transliteração, do que é tradução, das adulterações, né, que o cristianismo, né, através da Igreja Católica, da mãe de todas, né, fez nas Sagradas Escrituras. O Velho Testamento, a Torá, os profetas, eles são menos, eles estão menos adulterados, porque esses livros eles já existiam no mundo, né? Já existiam várias cópias no mundo e foi mais difícil para o romanismo adulterar, né, os escritos antes, né, de Yeshua vir ao mundo. Os escritos depois de Yeshua, né, foram mais fáceis, porque eles estavam ali novinhos, então eles se apossaram daquilo ali, é o que Daniel fala lá no capítulo 8, né, e ele tomou posse, a palavra, e lançou a verdade por terra, capítulo 8, versículo 10, se eu não me engano, lançou a verdade por terra e se engrandeceu. Foi isso que o Império Romano fez, através da Igreja Católica, que é a mãe de todas, adulterou, né, muitos textos dos escritos Nazarém, que eles chamam de Novo Testamento. Novo Testamento para os leigos, né, para o alto clero da Igreja Católica, eles chamam de sinóticos, são os 4 sinóticos. Certo? Muito bem. Terminamos aqui esse assunto, espero que eu tenha ajudado, né? Se eu não ajudei, me perdoe, né? Mas é o que nós acreditamos, né? É o que eu acredito, né? Eu acredito nisso, então, né, minha base de fé é essa, né? É buscar a verdade através da Torá, que foi o que Yeshua pregou. Ele pregou a Torá, porque é a palavra do Eterno. Ele dizia, está escrito. Quando ele dizia está escrito, ele estava falando do que já estava escrito e não do que iam escrever dele. Certo? Shalom no coração de todos que assistiram até o final. Desejo que o Eterno nos abençoe ricamente, com sabedoria. Elohim Melech Neman. Elohim é Rei fiel. Amém.